Railda Fernandes Alves. Psicologia da Saúde, Teoria, Intervenção e Pesquisa. Prefácio. Esta obra, publicada pela EduEP sobre a psicologia da saúde, é um marco importante para a consolidação do Grupo de Pesquisa em Psicologia da Saúde, da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB. Nela estão reunidos capítulos inéditos que fazem parte da produção dos pesquisadores que compõem o referido grupo, durante o biênio de 2008-2009. Tal grupo, abrigado pelo Departamento de Psicologia da UEPB, encontra-se devidamente registrado e certificado pelo CNPq, acolhe 6 pesquisadores, mais de 20 alunos da GRA, doação em psicologia e se constitui a partir de 4 linhas de pesquisa, a saber, processos psicossociais e saúde, saúde e representações sociais, saúde, posições identitárias e práticas discursivas, e saúde mental, adolescência e juventude, comportamentos específicos e procedimentos preventivos no campo da saúde. Além dos pesquisadores da casa, esta coletânea conta também com a colaboração de pesquisadores europeus de renomado prestígio, motivo pelo qual o livro é bilíngue. Aliás, optamos pela não tradução dos textos que vêm em espanhol para preservar a originalidade dos mesmos. E ainda porque temos a tranquilidade de saber que tanto os profissionais como os estudantes da área da saúde, interessados na leitura deste livro, compreendem bem a língua espanhola. Esta publicação é eminentemente didática e poderá ser útil aos vários profissionais da área de saúde. Está organizada em 2 partes. A primeira, dedicada à teoria da psicologia da saúde, visa dar ao leitor um panorama geral dos aspectos que embasam a compreensão da segunda parte do livro voltada aos trabalhos de pesquisa desenvolvidos pelos pesquisadores da psicologia da saúde, aqui reunidos. No capítulo 1, o autor nos brinda com a apresentação do contexto de desenvolvimento da psicologia da saúde em Portugal, e mostra que a psicologia da saúde constitui um campo de aplicação da psicologia com interesse crescente. Crescente porque as condições médicas tendem a aumentar e é necessário desenvolver competências para enfrentar estes acontecimentos que se tornam normativos, porque as doenças crônicas aumentam cada vez mais e se torna necessário implementar medidas de prevenção secundária para esta população. Porque a população envelhece e é necessário implementar medidas de prevenção primária para um envelhecimento saudável. Tudo isto se faz através do desenvolvimento de competências úteis para lidar com as novas demandas de saúde. Dando prosseguimento ao texto, o autor adentra aos aspectos históricos da psicologia da saúde e mostra que ela surge num período de grandes mudanças sociais, políticas e econômicas da década de 70 do século XX e expressa uma melhoria e um ajustamento às novas condições de saúde. Ela continuou a evoluir e a desenvolver-se, constituindo hoje um componente fundamental nas equipes multidisciplinares que intervêm no sistema de saúde. O futuro da psicologia da saúde tenderá a especializar-se por áreas ou contextos de aplicação, proteção da saúde, e prevenção e tratamento das doenças, contextos formais de saúde como hospitais ou equivalentes versus comunidade, crianças, adolescentes ou mais velhos, homens versus mulheres, etc., mesmo por áreas mais especializadas como, por exemplo, o tratamento das doenças. É desejável que isso aconteça sem que represente psicologias diversas, separadas, mas que continue a ser um domínio de aplicação da psicologia que recorre aos conhecimentos provenientes de todas as áreas da psicologia, tal como proposto na definição fundadora. O segundo capítulo trata da abrangência e dos níveis de aplicação da psicologia da saúde. O texto se desenvolve buscando alcançar 2 objetivos. O primeiro, demonstrar a importância das ações dos psicólogos no nível da promoção de saúde. O segundo, apresentar, explicar e justificar a pertinência da intervenção do psicólogo na prevenção de doenças no âmbito da saúde pública coletiva. A partir do desenvolvimento desses 2 argumentos, propõe, sem ânimo de exaustividade,
uma lista de atividades voltadas à prevenção de doenças para orientar minimamente as atuações do psicólogo nos 3 níveis de assistência de saúde. O texto procura vincular cada intervenção ao nível mais apropriado de atenção de saúde, de modo a destacar as diversas possibilidades desde onde e quando fazer a prevenção. Cabe sublinhar que a prevenção de doenças é, entre todas as novidades das intervenções psicológicas na saúde pública coletiva, a menos desenvolvida e conhecida, motivo pelo qual lhe é atribuída maior ênfase. A prevenção, entendida como uma prática psicológica, requer do profissional o conhecimento de múltiplas ações de saúde geral. A falta de tradição da intervenção preventiva põe em evidência a dificuldade em adequar cada ação a seu nível de pertinência. Essa conjuntura deverá ter na psicologia da saúde seu suporte tanto epistemológico como prático. O 3º capítulo apresenta um panorama geral tanto da evolução da psicologia clínica e da saúde na Espanha, como dos modelos teóricos mais destacados na área. Para isso, em primeiro lugar, os autores realizam uma análise da evolução histórica até a atualidade da psicologia no país e, posteriormente, contextualizam e diferenciam conceitualmente a psicologia clínica da psicologia da saúde. Em seguida, analisam de forma mais concreta os antecedentes em psicologia e saúde, mostrando a trajetória desde os finais do século XIX até a década de 90 do século XX. No segundo ponto do capítulo, fazem uma reflexão sobre a psicologia e sua aplicação no âmbito clínico e sanitário. Para isso, fazem uma revisão das divisões dos conselhos de psicólogos, na Espanha, e do número de psicólogos registrados nos referidos conselhos, que têm a especialidade clínica. Também justificam esta relação em diferentes níveis: formação, revistas científicas, âmbito hospitalar e afinidade com a medicina, com o objetivo de dar uma visão coerente à mesma. Essa conjuntura conduziu à formalização do 3º ponto, no qual os autores descrevem a psicologia como profissão sanitária mediante a análise de diferentes estudos realizados sobre este tema. Por último, descrevem os principais modelos atuais em psicologia e as denominadas terapias de 3ª geração. O 4º capítulo apresenta uma série de apontamentos sobre o conceito de saúde. Nele, o autor afirma que vivemos em um mundo de conceitos esquecidos que, graças à representação do mundo que fazemos por meio da linguagem, perdemos a possibilidade do contato com as coisas reais, e esquecidos, ainda, que todo conceito é fato histórico-social. O autor, sob a influência de Foucault, faz um levantamento topográfico que pode auxiliar na arqueologia do conceito de saúde, pondo a descoberto as torções e contorções por ele sofridas ao longo do tempo. Sob a influência de Deleuze, o autor demonstra que um conceito, qualquer conceito, é sempre atravessado por conceitos sinônimos ou antonimos, os quais findam dando sentido final a uma conceituação que, desarticulada de uma rede conceitual, metaforicamente expressa a partir da noção de rizoma, como deseja Deleuze, nenhum sentido teria. O 5º capítulo, fechando a primeira parte do livro, traz um artigo sobre a saúde do homem, o qual apresenta um levantamento bibliográfico, não exaustivo, da literatura sobre a relação entre a saúde dos homens e as políticas públicas de saúde dedicadas a eles, numa interface com a psicologia da saúde. Concomitantemente, levanta e discute a relação gênero e saúde, entendida como diretamente imbricada nos processos psicossociais que explicam alguns dos desdobramentos da relação de gênero masculino com a saúde. No tocante às políticas públicas de saúde, as autoras evidenciam que, historicamente, tais políticas priorizaram o atendimento às mulheres e que, somente nas últimas décadas, a literatura sobre gênero e saúde voltou-se para o estudo do universo masculino. O texto mostra que os altos índices de morbi-mortalidade dos homens, quando comparados aos das mulheres, tornou a saúde do homem um assunto de interesse para os que fazem as políticas públicas de saúde no Brasil.
assunto que vem ganhando visibilidade midiática e passou a receber do Sistema Nacional de Saúde um tratamento diferenciado ATS, dado pela criação do Programa Nacional de Saúde do Homem, PNAS. As autoras expõem as dificuldades dos homens brasileiros em utilizarem os serviços de saúde e afirmam que a compreensão dos processos que explicam o comportamento demonstrado pelos homens brasileiros à hora de zelar pela sua saúde é objeto de estudo de várias disciplinas. As autoras apontam a psicologia da saúde como disciplina de suporte para o estudo e a compreensão do tema, e a definem como um campo de aplicação da psicologia dedicado aos cuidados de saúde geral, com prioridade para as assistências de promoção de saúde e de prevenção de doenças. Nesse modelo, as práticas do psicólogo se alargam para além das práticas clínicas e da saúde mental, já que, autônoma em relação à psicologia clínica, seu objetivo maior é a saúde global das pessoas inseridas em seus coletivos sociais. As autoras reafirmam a necessidade de aumentar o número de investigações sobre a relação gênero e saúde, e denunciam também que as políticas públicas de saúde ainda não são suficientes e não contemplam de modo satisfatório as relações entre as construções culturais de masculinidade e as práticas de prevenção em saúde. Na sequência dos debates teóricos que fundamentam o tema central desta obra, encontram-se agrupados, na segunda parte do livro, os capítulos dedicados às investigações de temas da psicologia da saúde. Assim, no sexto capítulo, os autores fazem uma reflexão sobre a questão da saúde a partir dos resultados obtidos em duas pesquisas realizadas em Campina Grande, PB. Nessas pesquisas, foram analisados os sentidos do termo saúde em discursos de praticantes e não praticantes de atividades físicas. O método qualitativo na modalidade de história oral conduziu à obtenção dos 24 depoimentos orais de adultos jovens e de meia-idade 12 mulheres e 12 homens e 14 depoimentos orais de idosos 05 homens e 9 mulheres. Os autores, fundamentando-se na psicologia social, estudaram a produção de sentidos a partir da análise das práticas discursivas. As entrevistas, submetidas à análise de discurso, evidenciaram que os relatos de praticantes e de não praticantes de atividades físicas são muito semelhantes. Os dois grupos tendem a conceber a saúde como sinônimo de ausência de doença, ainda que alguns a definam como bem-estar físico e mental. O termo saúde é recorrentemente seguido de expressões como fundamental, é tudo, primordial, o que denota uma sobrevalorização da saúde. Para ser saudável é preciso se submeter a uma disciplina rígida, priorizando uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos, pois é através desses cuidados que se consegue a longevidade. O sétimo capítulo traz um estudo sobre a velhice e a atividade profissional. Trata-se de um estudo sobre a qualidade de vida entre idosos que desempenham ou não algum tipo de atividade profissional. Para tanto, as autoras fizeram uma comparação da qualidade de vida entre idosos profissionalmente ativos, e inativos, realizando uma análise intergrupos, e a correlação da qualidade de vida de cada grupo com a idade, com a renda e com a escolaridade dos idosos, utilizando também a análise intragrupos. 60 idosos, 30 e 30 responderam o questionário VOCOL abreviado, que subdivide a qualidade de vida em 4 fatores: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. Utilizaram também um questionário sociodemográfico a fim de traçar o perfil dos participantes e o mini-exame do estado mental, MEI, adotado como teste de rastreamento para assegurar a capacidade dos participantes em responder aos demais instrumentos. Os dados do questionário foram tratados segundo a estatística descritiva, e as correlações inter- e intragrupos foram realizadas com auxílio do programa SPSS-15. As análises intergrupos sugerem que os idosos possuem melhores condições físicas, psicológicas e de meio ambiente.
O fator relações sociais é semelhante entre os dois grupos, não indicando influência da atividade profissional nesse aspecto da vida dos idosos. As análises intragrupos indicam, tanto entre os PARA quanto entre os PI, significativa correlação entre a qualidade de vida e a escolaridade. Entre os idosos ativos, a correlação entre a escolaridade com o meio ambiente. Entre os inativos, a correlação entre escolaridade e a qualidade de vida geral e o fator físico. Os dados mostram a influência comum da escolaridade na forma como as pessoas envelhecem, independente do desempenho ou não de uma atividade profissional. Os resultados evidenciam que a qualidade de vida dos idosos é resultado não apenas da atenção que lhes é oferecida na velhice, mas das condições que tiveram durante toda a vida. Para que as futuras gerações envelheçam de forma saudável, é necessário que sejam oferecidas, hoje, condições satisfatórias para o desenvolvimento de crianças, jovens e adultos. O 8º capítulo mostra os resultados de uma pesquisa descritiva e de corte transversal que teve como objetivo analisar os efeitos do regime de plantão sobre a saúde mental em profissionais de enfermagem que trabalham no SAMU de Campina Grande, PB. Participaram 34 profissionais, correspondendo a uma amostra de 54% do total. Os autores utilizaram como instrumentos o QSG-12, versão reduzida de 12 itens, para avaliar o nível de bem-estar psicológico, um questionário semi-estruturado para avaliar a percepção do regime de plantão e das condições de trabalho, e uma ficha sociodemográfica para caracterizar a amostra. Os resultados indicam 77,3% dos participantes com carga horária de trabalho elevada, mínimo de 3 plantões semanais de 12 horas, sendo essa carga ainda mais extensa entre os que possuem mais de um emprego. Mostram também que 37,4% da amostra não tem folgas e, mesmo entre os que as dispõem, 25,5%, os intervalos são muito curtos, sendo desfavoráveis à recuperação da saúde, sobretudo quando se leva em conta que 51,6% dormem menos de 6 horas por dia e 16,2% têm sono irregular. Os resultados também indicam que 94,1% da amostra apresentam esgotamento emocional e 91,2% percebem a própria competência profissional afetada ou em declínio. Conjuntamente, os dados sugerem que a dificuldade em conciliar o regime de plantão com outros horários de trabalho, vida familiar e lazer, vem gerando tensão emocional e conduzindo a equipe de enfermagem a perceber uma baixa eficiência no serviço que presta à sociedade. O 9º capítulo traz, à baila, uma reflexão acerca do trabalho em saúde mental, e tem como base norteadora a psicologia da saúde e os fundamentos da psicologia humanista. O ponto de partida para o debate em torno da saúde mental são as condições nas quais se encontram aqueles que, mesmo após a promulgação da Lei 10.216, que institui os investimentos na assistência em saúde mental, nos serviços de base comunitária para o tratamento de pessoas portadoras de transtornos mentais, continuam internos em hospitais psiquiátricos sob condições pouco ou nada favoráveis à recuperação da saúde, da autonomia, da qualidade de vida e da reinserção social. A partir da análise de tais condições, as autoras propõem-se a discutir as possibilidades de melhoria das condições de vida e, consequentemente, da qualidade de vida por meio de relações humanizadoras e favoráveis à promoção da saúde de pacientes internos em um hospital psiquiátrico da cidade de João Pessoa, PB, com diagnóstico de esquizofrenia crônica. Estes, devido ao tempo de internação, mais de 12 anos, e a perda de contato com a família, constituem um grupo socialmente isolado e em condições pouco favoráveis para alcançar a recuperação e a desinstitucionalização. Assim, o estudo é uma modalidade de pesquisa interventiva que teve como meio de ação a realização de sessões de psicoterapia grupal de base humanista com 5 pacientes com o diagnóstico acima mencionado,
sob a facilitação de 2 psicólogas e uma estagiária. As sessões semanais, com duração de 1h30 cada uma, fomentam as análises dos resultados observados nos primeiros 3 meses de intervenção. 22 encontros, os quais revelam a diminuição dos sintomas negativos do quadro clínico da esquizofrenia, a ampliação da interação entre os participantes e entre estes e as facilitadoras, uma maior expressão de sentimentos e opiniões, um aumento da autonomia e uma ampliação nas modalidades de comunicação. A constatação da relação entre as mudanças observadas nos comportamentos dos participantes e as intervenções grupais tem como base a inexistência de outras mudanças nos tratamentos oferecidos a estes, como alterações no tratamento farmacológico ou mudanças em inclusão de atividades terapêuticas. A manutenção da rotina e dos tratamentos aos quais os internos eram submetidos antes da intervenção grupal apontam os benefícios do grupo para a melhoria das condições de saúde destes. O 10º e último capítulo do livro trata de um estudo comparativo da percepção de mulheres urbanas e rurais, de nacionalidade espanhola, sobre a percepção que têm de sua própria menopausa. O viés teórico adotado pelas autoras compreende a menopausa como um acontecimento natural na vida das mulheres, sendo assim não há obrigatoriedade de serem medicalizadas, não implica necessariamente uma diminuição de suas necessidades sexuais, e a atribuição de seu significado depende dos antecedentes culturais. Os principais objetivos estabelecidos para o estudo foram: analisar comparativamente as atitudes, as crenças e as expectativas das mulheres, e como estas se relacionam com algumas variáveis pessoais, conhecer os acontecimentos familiares e sociais que coincidem com esta etapa da vida, verificar qual a porcentagem da amostra que toma medicação específica para a menopausa, e estabelecer as diferenças entre um grupo e outro. Em termos metodológicos, trata-se de estudo quanti-qualitativo, e os instrumentos utilizados foram um questionário e uma entrevista em profundidade. Os resultados mostraram que a percepção da menopausa é bastante diversa nos grupos estudados e que é fundamental, para compreender tais percepções, levar em consideração as peculiaridades de cada mulher, pois é impossível falar sobre menopausa sem falar antes da vida das mulheres. A leitura deste livro, iniciada por sólido embasamento teórico e sequenciada por pesquisas que demonstram o leque de possibilidades de aplicação da psicologia da saúde, deverá possibilitar ao leitor o conhecimento acerca das teorias e de alguns teóricos que fomentam o trabalho do psicólogo que se propõe atuar neste campo, bem como das possibilidades e necessidade de intercâmbio entre os profissionais das diferentes áreas da saúde para fins de implantação de serviços e de intervenções que tenham como fim a prevenção e a promoção da saúde da coletividade e de grupos específicos, tendo em vista as condições de vida destes. Esperamos ter ilustrado para o leitor, ainda que não exaustivamente, o vasto campo ainda pouco explorado para o desenvolvimento de pesquisas e de intervenções sob a perspectiva da psicologia da saúde. Campina Grande, outono de 2011. Railda Fernandes Alves, Maria do Carmo Eulálio, Carla de Santana Brandão, Thelma Maria Grise Veloso, Edmundo de Oliveira Gaudêncio. Pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Psicologia da Saúde e UEPB-CNPq. Primeira parte. Aportes teóricos da psicologia da saúde. 1. A psicologia da saúde. José Luiz Paes Ribeiro. A psicologia da saúde, PS, emergiu, na década de 70 do século passado, uma época de grandes alterações políticas, sociais, econômicas e culturais. Ela abre a psicologia para 2 campos até então pouco considerados: a saúde como dimensão diferente das doenças, as doenças físicas como campo diferente das doenças mentais, onde até então a psicologia tinha estado acantonada. Das mudanças no campo da saúde, associadas à emergência da psicologia da saúde, são paradigmáticos. Na década de 70, o relatório Lalonde, que consiste no livro branco sobre a saúde dos canadianos publicado por este ministro em 1974, Lalonde,
1974, o relatório Richemont, 1979, a reunião de Alma-Ata de setembro de 1978 que produziu uma declaração que constituiu um novo paradigma social nos cuidados de saúde, principalmente porque mudou o enfoque das intervenções na saúde e nas doenças para os cuidados primários de saúde. Formalmente, a psicologia da saúde começa em 1973, nos Estados Unidos da América. Neste país, no seio da American Psychological Association, APA, foi criada uma Task Force on Health Research, com o intuito de estudar a natureza e a extensão da contribuição dos psicólogos para a investigação básica e aplicada dos aspectos comportamentais nas doenças físicas e na manutenção da saúde, APA Task Force on Health Research, 1976, p. 263. Em 1976, esta Task Force publica um relatório sobre as relações entre a psicologia e os contextos tradicionais de saúde e doenças, propondo orientações doutrinárias. Nesse relatório, afirmava-se: The focus of the task force has been on research contributions by psychologists who are working on health and illness problems lying outside the traditional concerns with mental health and mental illness. p.269. A palavra outside é sublinhada no original. Ou seja, entendia-se que a psicologia da saúde centrar-se-ia nas doenças físicas e na saúde, por contradição com a psicologia clínica que tendia a centrar-se na saúde mental e nas doenças mentais. A primeira definição de psicologia da saúde deve-se a Stone, em 1979, que, num dos primeiros livros que tinha no título a expressão Psicologia da Saúde, dizia que qualquer aplicação científica ou profissional de conceitos e métodos psicológicos a todas as situações próprias do campo da saúde, não apenas nos cuidados de saúde, mas também na saúde pública, educação para a saúde, planificação da saúde, financiamento, legislação, etc. Deu origem à definição clássica de Matarazzo, 1980-1982, que afirmava que a psicologia da saúde consiste no domínio da psicologia que recorre aos conhecimentos provenientes das diversas áreas da psicologia com vista à promoção e proteção da saúde, à prevenção e tratamento das doenças, à identificação da etiologia e diagnósticos relacionados com a saúde, com as doenças e desfunções associadas, à análise e melhoria do sistema de cuidados de saúde, e ao aperfeiçoamento da política de saúde. Trata-se de uma definição muito ampla que abrange tudo o que é possível fazer no sistema de saúde em geral. Mais tarde, a Conferência de Arden House, que discutiu a formação e a prática da psicologia da saúde, adotou uma declaração de consenso que pretende esclarecer a definição anterior, onde afirma que a psicologia da saúde é um campo genérico da psicologia com o seu corpo próprio de teoria e conhecimento, que se diferencia de outros campos da psicologia, ou Brice, Weiss, Stone, Schwartz, 1985, p. 1038. Esta definição está de algum modo em contradição com a definição clássica de Matarazzo no sentido em que diz que tem um corpo próprio de teoria e conhecimento que se diferencia dos outros campos da psicologia, onde anteriormente dizia que recorria aos conhecimentos provenientes das outras áreas da psicologia. O relatório de 1976 constituiu, assim, o embrião da nova área da psicologia que ficou conhecida por psicologia da saúde. Em 1978, criou-se a Divisão de Psicologia da Saúde da American Psychological Association, Divisão 38, que, a partir de 1982, fez sair o primeiro número do seu periódico, Journal of Health Psychology. Depois deste, inúmeros outros jornais especializados aparecem, quer publicados pelas Divisões Nacionais de Psicologia da Saúde, em Portugal, Psicologia, Saúde e Doenças, quer por editoras. Na Europa surge a European Health Psychology Society e o seu periódico Psychology e Health. Mais recentemente, surge o Psychology Health e Medicine,
entre outros, ou ligados a domínios ou doenças específicos como psycho-oncologia. Na mesma época, na Europa, um relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde, WHO, 1985, da autoria do European Federation of Professional Psychologists Associations, foca a contribuição dos psicólogos para a consecução do programa Saúde para Todos no ano 2000. OMS, 1986, diz: discutindo a mudança do papel tradicional do psicólogo que intervém na saúde em função de novos objetivos de saúde planetários, decorrentes da reunião de Alma-Ata já referida. O interesse da psicologia pelos ambientes tradicionais de saúde e doença, não mentais, é paralelo ao desenvolvimento da consciência acerca do papel do comportamento na saúde e nas doenças mais comuns, área de interesse conhecida como medicina comportamental, behavioral medicine, que se define como campo interdisciplinar preocupado com o desenvolvimento e integração dos conhecimentos e técnicas das ciências comportamentais e biomédicas, relevantes para a compreensão da saúde e doença e a aplicação desse conhecimento e dessas técnicas para a prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Schwartz, Weiss, 1978, p. 250. Nesta área, surgiram títulos especializados de que é exemplo, o Journal of Behavioral Medicine, cuja publicação se iniciou, em 1978, editado pela Academy of Behavioral Medicine dos Estados Unidos da América, enquanto outros periódicos mudam de nome para se adaptarem às novas perspectivas, caso do Journal of Human Stress que passa, em 1988, a chamar-se Behavioral Medicine. Uma das características da psicologia da saúde, para além de focar o seu interesse nos aspectos de saúde e de doenças não mentais é, também, a deslocação da atenção do polo doença para o polo saúde, passando a considerar este polo como objeto epistemológico diferente das doenças, com definição própria e métodos de intervenção e de avaliação específicos. O interesse da psicologia pela saúde e doenças não mentais. Uma questão interessante a colocar é: por que o aparente interesse súbito da psicologia pelas áreas tradicionais da saúde? Segundo Milon, 1982, desde os primórdios da psicologia, havia exemplos de colaboração entre os domínios médicos e psicológicos. No final do século XIX, são conhecidas as colaborações de Wundt com Kraepelin, nos Estados Unidos, e de Amos com Weiersma, na Europa, embora estas colaborações focassem primordialmente as psicopatologias. Já dentro do século XX, esboçaram-se relações institucionais entre a psicologia e a medicina. Em 1911, na reunião anual da American Psychological Association, houve encontros mais entre psicólogos e médicos com o intuito de discutir a participação dos profissionais de psicologia nos contextos tradicionais de saúde e doenças. Apesar destas tentativas, as relações entre os dois domínios mantiveram-se incipientes até ao final da década de 70, concluindo o relatório da APA Task Force on Health Research, 1976, que os psicólogos americanos não se sentiam atraídos pelas áreas das doenças físicas e da saúde. Subitamente, na década de 80, verifica-se uma explosão do interesse dos psicólogos pela área. O que é que aconteceu que provocou tal mudança? Bellar, Deardorff e Kelly, 1987, enumeram algumas das razões possíveis para este interesse. A. Fracasso do modelo biomédico na explicação das doenças e da saúde. B. Crescimento da preocupação com a qualidade de vida e com a prevenção das doenças. C. Mudança da atenção dos profissionais de saúde das doenças infecciosas para as doenças crônicas, com o reconhecimento do papel fundamental que o estilo de vida tinha naquelas. D. Maturidade da investigação nas ciências comportamentais. E aumento dos custos dos cuidados de saúde e procura de alternativas aos cuidados de saúde tradicionais. Psicologia clínica, psicologia da saúde e psicologia clínica da saúde. Etimologicamente, o termo clínico tem origem no latim clinicus,
emprestado do grego klinikos e significa o que visita o doente na cama, por sua vez com origem na palavra klinen, que significa estar deitado. Segundo Muschieli 1969, o termo, com aplicação mais antiga na medicina, significa estar à cabeceira do doente, salientando, simultaneamente, um atendimento personalizado e prático. Na psicologia, as origens do significado do termo são diferentes, embora hoje, mais de 100 anos depois de ter sido introduzido na psicologia, ele passe a ter o significado literal original. No final do século XIX, Whitmer apresentou um novo método de investigação e instrução que designou por psicologia clínica, Garfield, 1965. O termo clínico sublinhava a função prática do psicólogo em oposição ao que era a atividade tradicional de então, que era laboratorial. Por essa altura, a expressão psicologia clínica é também utilizada por Freud numa carta escrita a Flies. Como explicam Paes Ribeiro e Leal, 1996, a preocupação dos pioneiros da psicologia clínica visava predominantemente as crianças com atrasos de desenvolvimento. Já dentro do século XX, a psicologia foi se generalizando a outras funções, nomeadamente as dos indivíduos com ferimentos cerebrais. Entre a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, o desenvolvimento de técnicas de avaliação psicológica e a afirmação dos psicólogos como os grandes, aliás, os únicos, especialistas nessa função, arrastou os psicólogos para a área de sua maior competência, a avaliação psicológica que, para os menos informados, por vezes se tende a identificar com a função principal do psicólogo. No final da Segunda Guerra Mundial, a psicologia clínica desenvolve-se no auxílio às vítimas da guerra. Data, aliás, de 1947, o primeiro programa significativo de formação nesta área desenhado por Shackle, na época presidente do Committee on Training in Clinical Psychology da American Psychological Association, Garfield, 1965. Mais tarde, clarificou-se o âmbito da psicologia clínica, mais concretamente em 1949, em Boulder, Colorado, nos Estados Unidos, na reunião promovida por David Shackle, onde se definiu o modelo de formação conhecido por Boulder Model, renovado, atualizado ou modificado, consoante a perspectiva, em 1973, pelo Vail Model. A psicologia clínica começava a afastar-se do que era a sua zona de segurança, a avaliação psicológica, e começava a desenvolver e a implementar modelos de intervenção baseados na ciência psicológica. A psicologia começava realmente a aplicar o que verdadeiramente se pode chamar o método clínico e o raciocínio clínico. Segundo Isselbacher e Adams, Brauwald, Petersdorf e Wilson, 1980, o método clínico é idêntico ao método científico, começando com dados de observação que sugerem uma série de hipóteses que depois são examinadas à luz de novas observações, algumas das quais são feitas na clínica e outras no laboratório. Finalmente, chega-se a uma conclusão de que em ciência se denomina teoria e em medicina diagnóstico operacional. Goldman, 1991, explica que o raciocínio clínico se inicia numa investigação das queixas através da análise da história e da observação. Num segundo momento, recolhe dados a partir de técnicas de diagnóstico apropriadas em termos de utilidade, validade e fidelidade. Depois integra os dados recolhidos nas duas fases anteriores de modo a conhecer adequadamente o estado do sujeito. Em seguida, estima os custos e benefícios da necessidade de realizar mais testes ou de iniciar o processo de ajuda. Finalmente, as várias opções são discutidas com o sujeito e dá-se início ao plano terapêutico. A psicologia clínica instalava-se e ganhava estatuto nos hospitais psiquiátricos, onde os psicólogos se estabeleciam com vigor. Shackle, 1975, definia a psicologia clínica como área de conhecimento e de habilidades que visa ajudar as pessoas com alterações comportamentais ou perturbações mentais a alcançar modos mais satisfatórios de ajustamento pessoal ou de autoexpressão,
p. 2376. Entretanto, a evolução dos sistemas de saúde, o desenvolvimento de medicamentos que controlavam o comportamento dos indivíduos, e as críticas ferozes ao modelo de internamento tornaram obsoletos os hospitais psiquiátricos. Estes foram substituídos por serviços de psiquiatria a par de outros serviços em hospitais gerais, e os hospitais psiquiátricos começaram a desaparecer. Os profissionais que trabalhavam com a doença mental começaram a ser solicitados nestes hospitais gerais para ajudar pessoas com doenças não mentais, mas com problemas de adaptação à sua doença, as sequelas da doença, ou outras equivalentes. É nesta época que emerge a psicologia da saúde. De então para cá, nos Estados Unidos da América, na Europa e um pouco por todo o mundo, a psicologia da saúde tem se desenvolvido rapidamente e emprestado uma nova e interessante dinâmica não só à própria psicologia, mas também ao campo da saúde em que está implementada ou se tenta implementar. De fato, para lá da perspectiva da psicologia como ciência da saúde, que contribui para uma melhor compreensão dos fatores envolvidos na saúde e nas doenças, é de destacar a psicologia como profissão de saúde. Se esta perspectiva é clássica no que concerne especificamente ao psicólogo como técnico de saúde mental, não é, de modo nenhum, para uma saúde que se pretende geral, e preze o papel dos próprios indivíduos e das comunidades na sua saúde e qualidade de vida, bem como em muitas das formas de ser e estar doente. Então, se desde a Segunda Guerra Mundial, a psicologia clínica se dirigia essencialmente às doenças mentais, a emergência da psicologia da saúde, visando, no início, essencialmente as doenças físicas, empurrou estes dois grupos para uma aproximação, visto que o que as separava deixava de ter sentido, para um lado a dimensão física, para outro a mental. Nesse sentido, vemos as posições de Milon e de Fox. Logo em 1982, o primeiro defendia que a psicologia clínica e a psicologia da saúde fossem consideradas como apenas uma, dado que clinical psychology was misguided in its evolution when it followed a dualistic mind-body model, and thereby itself to ministering to the mentally disordered. Health psychology came into being in great measure as an antidote to the deficits and imbalance this created. Milon, 1982, p.9. Na mesma época, Fox, num texto com um título sugestivo, The Need for a Reorientation of Clinical Psychology, defendia que we devoted 90% of our efforts serving the needs of the 10% to 15% of the population that suffers from diagnosable mental illness. If psychology is to become a true health profession, it must greatly expand its concerns with general health issues. Psychologists should be concerned not only with helping people to cope with anxiety or emotional disturbances, but also with helping people to cope with such physical health problems as chronic illness, impending surgery, heart attacks, unhealthy lifestyles, and so forth. If clinical psychology were defined as the profession devoted to enhancing the effectiveness of human coping skills, the profession then should be concerned with all human functioning and the ability to cope with all types of health conditions. Fox, 1982, p.1052. Estava-se no início da psicologia da saúde. A ex-presidente da divisão 38 da American Psychological Association, Health Psychology, afirmava, em 1987, obviously, clinical health psychologists engage in the same broad range of functions as more traditional clinical psychologists, Ballar, et al. 1987, p.8. Obviously, clinical health psychologists engage in the same broad range of functions as more traditional clinical psychologists, Ballar, et al. 1987, p.8. Ou seja, a partir da década de 70, a intervenção no sistema de saúde, em geral, e no de cuidados de saúde, em particular, e a evolução seguinte, que consistiu em fechar os tradicionais hospitais psiquiátricos e criar serviços de saúde mental a par de todos os outros serviços de cuidados de saúde, empurra e obriga a psicologia a repensar a sua postura neste campo, e, principalmente, a rever o seu arsenal de teorias, técnicas usadas e fins.
Não se pense, no entanto, que o que foi dito acima é universalmente aceito. Os valores não mudam assim e tal nota-se na terminologia utilizada. Para alguns, a psicologia clínica continua a ser a que se faz no âmbito da saúde mental, enquanto a psicologia da saúde seria a que se pratica com as doenças físicas, ou seja, a continuação da adoção do dualismo estrito mente-corpo. A par desta divisão, muitas outras existem e variam de significado em países diferentes. Psicologias clínicas e da saúde. Depois da década de 70, o papel da psicologia na área da saúde ultrapassa muito para além do que, tradicionalmente, tendia a ser atribuído à psicologia, nomeadamente ao que tendia a ser denominado psicologia clínica, ALB, 1982, APA Task Force on Health Research, 1976, Brandt, 1982, Delon, Palac, 1982, Henrique Resnick de Leon, Ciciara, Taney, 1990, Henrique, Welch, Newman, Perry, 1990, Hatch, 1982, Scoy, 1982, Matarazzo, 1980, 1982, 1984, Miller, Fowler, Bridgers, 1982, Tanabe, 1982, Hu, 1985. As exigências que passaram a ser feitas ao profissional denominado psicólogo clínico provocaram alterações em todos os domínios epistemológicos que davam acesso a esta especialidade profissional, aproximando seus objetos. Para ultrapassar a dualidade instituída entre o mental e o físico, nasce assim o que alguns denominaram psicologia clínica da saúde, inicialmente definida como a aplicação dos conhecimentos e métodos de todos os campos práticos da psicologia, na promoção e proteção da saúde física e mental do indivíduo e na prevenção, avaliação e tratamento de todas as formas de perturbação mental e física, nas quais as influências psicológicas podem ser usadas ou podem contribuir para aliviar o mal. Funcionamento ou Distres, Belar et al., 1987, Milon, 1982. Com as mudanças que ocorreram na concepção de saúde a partir de década de 70, alterou-se concomitantemente o papel da psicologia no sistema de saúde. Estas alterações conduziram a uma proliferação de expressões que pretendiam intitular a psicologia que se praticava no sistema de saúde como, por exemplo, psicologia clínica do desenvolvimento, que expressa o interesse por uma abordagem desenvolvimental no ciclo de vida, Bibassi Walsh, 1979, psicologia clínica da criança, que qualifica a psicologia clínica que se dedica às crianças, Bibassi Walsh, 1979, psicologia da reabilitação, que qualifica atividades orientadas para restauração funcional subsequente a traumatismos ou a deficiência física, Milon, 1982, neuropsicologia clínica, Belar et al., 1987, que Kaplan e Saccuso, 1993, definem como a disciplina científica que foca as incapacidades do sistema nervoso central e o seu tratamento, ou psicologia da saúde da criança. Maddox, Roberts, Sleden, Uray, 1986. Outras expressões tendem a confundir-se com a psicologia clínica, como é o caso, por exemplo, de psicologia médica, que é um termo geral abrangendo o uso de procedimentos e princípios psicológicos no diagnóstico e avaliação da doença física e na avaliação do tratamento, Alcorn Norcoran, 1991, e que, em Portugal, tende a ser exercida, quase exclusivamente por médicos, psicossomática, que se interessa pela relação entre variáveis fisiológicas e psicossociais na doença, conceito que se baseia na ligação entre explicações psicanalíticas da personalidade e o desenvolvimento subsequente de certas doenças, Alcorn Norcoran, 1991, Milon, 1982, etc.
Por vezes, recorre-se a outras expressões como psicologia clínica em contextos médicos, título do livro de Sweet, Rosenk e Tovian, 1991. Para esclarecer as relações entre a psicologia e o sistema de saúde, Sher, 1996, propõe figurativamente as várias áreas de intervenção da psicologia no campo da saúde que resultariam do cruzamento de dois eixos em que um representa o tipo de problemas e o outro tipo de intervenção. Desse cruzamento, resultariam 4 celas que expressavam modos de intervenção diferentes. Assim, a cela abrangeria problemas psicológicos com intervenção psicológica, seria a área tradicional da psicologia clínica, a B, problemas médicos com intervenção psicológica, área da psicologia da saúde, a C, problemas psicológicos com intervenção médica, área da psiquiatria, e a D, problemas médicos com intervenção médica. Como designar a psicologia que se pratica no sistema de saúde ou no campo da saúde? O exercício profissional da psicologia da saúde não tem sido claro, principalmente pelo choque com o exercício da psicologia clínica, já instalada na sociedade e nas instituições. Países diferentes adotaram estratégias diferentes. Por exemplo, em Portugal, a definição de lei de psicólogo clínico assume que as suas funções abrangem as funções que eram clássicas da psicologia clínica, mais as novas da psicologia da saúde. No entanto, noutros países não sucederam assim como seja o exemplo dos Estados Unidos da América e do Reino Unido.